Imagine um campo vasto, coberto por névoa, no sul da Inglaterra. Ao longe, silhuetas de pedras gigantescas se erguem, alinhadas com precisão matemática. Um círculo de rochas que desafia a lógica, a ciência e o tempo. Este é Stonehenge, um dos maiores mistérios arqueológicos da humanidade. Mas afinal, como uma civilização sem acesso a gruas, tratores ou softwares de engenharia foi capaz de erguer esse colosso de pedra há mais de 4.500 anos? Hoje, vamos mergulhar fundo na história, nas descobertas e nas teorias. Algumas científicas, outras quase sobrenaturais, para entender como esse monumento foi construído sem tecnologia moderna e o que isso pode significar para o passado e talvez para o futuro da humanidade. Capítulo 1. O que é Stonehenge? Localizado em Wiltshire, na Inglaterra, Stonehenge é composto por cerca de 100 blocos de pedra, algumas pesando até 50 toneladas. Sua construção teria ocorrido em fases entre 3000 a.C. e 2000 a.C. As pedras são de dois tipos principais: as maiores, chamadas sarsens, e as menores, conhecidas como bluestones. Mas Stonehenge não é apenas uma coleção de pedras empilhadas. Ele forma um círculo preciso, com alinhamentos astronômicos que desafiam até mesmo engenheiros modernos. Algumas pedras marcam os solstícios de verão e inverno com exatidão. Por que uma sociedade tão antiga construiria algo tão complexo? Seria um observatório astronômico? Um templo? Um portal? Capítulo 2. A engenharia impossível. Vamos aos números. A pedra mais pesada de Stonehenge tem cerca de 8 metros de altura e pesa o equivalente a 7 ônibus escolares. Essas pedras foram transportadas de distâncias absurdas. Algumas vieram de Marlborough Downs, a 32 quilômetros de distância. Outras, as Bluestones, vieram do país de Gales, a mais de 250 quilômetros de Stonehenge. Agora pense, estamos falando de uma época em que a roda mal tinha sido dominada. Sem máquinas, sem aço, sem veículos. Como mover essas rochas colossais? Algumas teorias sugerem que usaram trenós, troncos de árvores como roletes e muita força humana. Mas testes modernos mostram que seriam necessárias centenas de pessoas por pedra, além de um conhecimento profundo de física e logística. E mais, como essas pedras foram colocadas em pé e depois encimadas com outras pedras em formato de lintéis. Alguns estudiosos acreditam que fizeram rampas de terra, mas nenhuma evidência concreta dessas rampas foi encontrada até hoje. Capítulo 3. Alinhamentos com o céu. Um dos aspectos mais intrigantes de Stonehenge é o seu alinhamento com eventos astronômicos. Durante o solstício de verão, o Sol nasce exatamente sobre a Hill Stone, uma pedra localizada na entrada do círculo. Isso não pode ser coincidência. Será que Stonehenge era um observatório, um calendário, ou até mesmo um templo solar? O fato é que os antigos tinham um conhecimento de astronomia muito mais avançado do que imaginamos. Além disso, outras estruturas pré-históricas pelo mundo, como os templos de Malta ou as pirâmides do Egito, também possuem alinhamentos solares e lunares. Isso levanta uma questão. Essas civilizações antigas estavam conectadas de alguma forma? Estavam tentando comunicar algo através dos séculos? Capítulo 4. Teorias alternativas. Alienígenas, portais e vibrações. Quando a ciência encontra seus limites, as teorias alternativas ganham espaço. E com Stonehenge, elas são muitas. Alguns acreditam que Stonehenge seria um ponto de energia, construído sobre linhas-lei, supostas linhas invisíveis de força eletromagnética que cruzariam o planeta. Outros vão além. Dizem que as pedras vibram com uma frequência específica e que o círculo de pedras teria poder de cura. E há, claro, os que defendem a intervenção extraterrestre. Segundo essa teoria,
Civilizações alienígenas teriam ajudado os antigos a construir Stonehenge, talvez como ponto de pouso ou marcador astronômico. Cientistas rejeitam essas ideias, mas não conseguem explicar tudo. Afinal, por que povos tão antigos se dariam ao trabalho de mover toneladas de pedra por centenas de quilômetros? Por que tanto esforço por algo que não servia para habitação, agricultura ou defesa? Capítulo 5. Descobertas recentes e mistérios não resolvidos. Pesquisas recentes com radar de penetração no solo revelaram que Stonehenge é apenas uma parte de um complexo muito maior. Túmulos, círculos menores de pedra e madeira, valas, estradas cerimoniais, tudo isso ao redor da estrutura principal. Em 2020, arqueólogos descobriram buracos gigantes subterrâneos, formando um círculo em torno de Durrington Walls, a cerca de 3 km de Stonehenge. Isso sugere que havia um planejamento urbano, um conhecimento de engenharia e matemática muito além do que se imaginava. Mas talvez o maior mistério seja: quem construiu Stonehenge? Alguns estudiosos apontam para os povos neolíticos da Grã-Bretanha, enquanto outros sugerem influência de culturas continentais. Mas nenhum texto, símbolo ou registro foi deixado. Nenhuma resposta definitiva. Capítulo 6. O que Stonehenge nos ensina hoje? Talvez nunca saibamos com certeza como ou por que Stonehenge foi construído. Mas seu legado é inegável. Ele mostra que nossos ancestrais eram muito mais sofisticados do que imaginamos, que tinham conhecimento, fé, visão e uma profunda conexão com o cosmos. Stonehenge nos convida a refletir sobre o que é conhecimento, sobre o que significa progresso e sobre o quanto ainda ignoramos da nossa própria história. Conclusão: Stonehenge não é apenas um monumento de pedra. É um enigma eterno cravado na paisagem inglesa. Um lembrete de que há mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã tecnologia. Quem ergueu essas pedras? Por quê? E o que mais eles sabiam que nós esquecemos? Talvez, no fim, Stonehenge não seja apenas um mistério do passado. Talvez seja um aviso para o futuro.